Bem-vindos a mais um episódio do Pod Doce, nosso encontro semanal para falar sobre confeitaria, padaria, tudo aquilo que deixa a nossa vida mais doce e mais gostosa. Eu sou a Lady Nara, que desde outubro trago para vocês a cada semana uma conversa deliciosa sobre o empreendedorismo nesta área da gastronomia. Além do Pod Doce, eu tenho o Curiti Doce, já aproveita para seguir lá nas outras redes, onde está sempre aparecendo os lugares para ir em Curitiba, as novidades na área de confeitaria. Essa temporada é a segunda do Pod Doce e a gente tem o patrocínio super especial da Estampa Food, que é uma empresa de São José dos Pinhais que atende desde pequenos empreendedores até muito grandes empreendedores, fornecendo insumos, produtos da Nestlé, de diversas outras marcas. Então, tudo que vocês imaginam de confeitaria acaba passando por ali antes de chegar nos locais. Então, se você está começando agora e é da região, aproveita para se informar na rede social deles, como que funciona. Você pode fazer pequenas compras, tem bastante informação lá que vocês vão gostar. Hoje, o Pod Doce traz um convidado que ele é confeitaria, ele é padaria, ele é um lugar super gostoso para tomar café e ele é muito, muito renomado aqui em Curitiba. Eu ouso dizer que tem, se não o meu pão francês favorito, um dos meus pães franceses favoritos, que é a Família Farinha, que está localizada aqui em Curitiba, no bairro Jardim Social, e tem uma história maravilhosa sobre empreendedorismo, panificação, né? E já é um lugar de memória afetiva para os curitibanos. Então, hoje eu trago Pedro Farinha. Bem-vindo. Olá, obrigado. Pedro Farinha ou Pedro Farinha Neto? Pedro Farinha Neto. Pedro Farinha Neto. Eu acabo assinando Pedro Farinha mais rápido, até porque como Farinha associa a família Farinha fica fácil, então eu sou Pedro Farinha. Olha. Mas é Pedro Farinha Neto. Pedro Farinha Neto. Eu já vou começar com uma curiosidade. A Família Farinha é um espaço que tem muita coisa. Eu tava agora, na última semana, eles ampliaram, a gente já vai falar sobre isso. Tem muita coisa. Tem uma flor pra você dar de presente, agora tem hortifruti, tem pães, tem muita coisa. Da parte de panificação e confeitaria, qual é o produto mais vendido? Bom, a gente sempre foi mais famoso pelos pães, que foi sempre foi o carro-chefe. E hoje a Baguete Paris, que é uma baguete feita com fermentação longa e muito gostosa, ganhou já vários prêmios, é o produto mais vendido lá hoje. Baguete. É isso aí. Olha só. E família Farinha, então, né, você cresceu numa família que trabalhava com pães e com gastronomia. Como que foi, assim, das suas memórias que você se lembra já desde pequenininho, já era ali no meio da produção? Foi orgânico você parar ali na gestão da padaria? Sim, bom, quando eu nasci, meus pais já tinham padaria, né? Meus avós começaram. Aqui? No interior de São Paulo. São Paulo. Isso. E o negócio virou padaria na década de 70, com a minha avó, com meu avô falecido, ela começou o negócio de padaria. Antes era uma loja de empório de secos e molhados e tal. E quando meu avô veio a falecer, minha avó percebeu que precisava fazer algo mais para ter uma renda a mais, não só da pensão dele. E percebeu que padaria que era algo que uma irmã dela já tinha lá, ela foi ajudar, um dia que eles precisaram, ela falou, isso aqui eu consigo fazer, é fácil. E aí... Meu neto daqui muitos anos que lute para fazer um monte de outras coisas. Boa. Isso aí, e aí desde então, década de 70, meu pai novinho com ela, começaram lá, junto com os irmãos dele também, meu pai e meus tios. E eles também passaram pela gestão, ou eles... Sim, passaram também, mas dessa padaria quando ela era da minha avó ainda. Chamava Peter Pão, na cidade de Araçatuba, São Paulo. E eu e meu irmão nascemos lá. A padaria, minha avó conta, filhinho, quando a gente chegou aqui era um botequinho falido, a única coisa que deu pra aproveitar foram as 2 tábuas que tinha na parede de prateleira. E desse lugarzinho simples, em 10 anos, praticamente, eles fizeram talvez a melhor padaria da cidade lá. E aí se deram muito bem. Mas, ao mesmo tempo, ficaram muito cansados. Naquela época, eles faziam tudo, né? Meu pai era auxiliar de padeiro, entregava pão. Minha avó ficava no caixa, limpava tudo. Então, eles cansaram muito também. Meu pai veio para Curitiba para fugir de padaria, que ele já não aguentava mais, né? Então eles venderam lá e ele veio para Curitiba pensando em montar uma pizzaria, talvez. Veio e abriu um hotel. O hotel deu certo por um tempo e tal, mas aí por umas questões do imóvel lá, acabaram entregando o negócio e ele, quer saber, o negócio é padaria mesmo. Então... Ficou entre, pizzaria ou padaria? Padaria. Não, foi girar na padaria. Exatamente. E que era o negócio que ele já sabia fazer e sabia que
que fazia bem feito. Isso foi em que ano? Aí, em 92, a gente abriu a primeira padaria em Curitiba. Naquele endereço mesmo? Naquela região, não? Não, um pouco mais pra baixo, na 15, na rua 15, uma esquina antes do Baldinho do Amaral, que é a 15 com a João Prosdóximo, tinha uma residência lá que ele adaptou. Meu pai e minha mãe começaram, então, agora o negócio deles, que era essa padaria que chamava Dom Farinha. Dom Farinha. Ela existiu na mão da família ali de 92 a 97. Olha, eu achei que ele já tinha aberto ali, aqui como Família Farinha direto, não? A gente abriu a Família Farinha lá no ponto atual em 98. Em 98 a gente E aí começou. você, desde que ficou adulto, você já estava, desde de adolescente, já estava ali imerso na... Como adolescente, bom, eu sempre brinquei muito no meio da farinha, né? Sempre tava naquele meio lá. Sempre achei muito legal estar lá vendo a produção. Mas eu ajudava nas férias só, basicamente ali a partir de uns 16 anos. Você não tinha planos de trabalhar ali? Não, eu via meu pai se matando de trabalhar e eu pensava, eu não sei o que eu vou fazer, mas padaria que não vai ser. Olha só, a história se repetiu, então. Exatamente. Aí eu fui estudar o que eu gostava, tava gostando muito de estudar química orgânica, biologia, fui estudar farmácia. Mas no curso de farmácia mesmo, eu comecei a já enveredar para a área de alimentos, que era o que eu percebi que eu gostei, que eu achava mais legal mesmo. Cheguei a trabalhar um tempo como farmacêutico, depois um tempo num laboratório de controle de qualidade. Mas eu percebi que para crescer, pelas as minhas capacidades, eu ia acabar indo para a área de gestão mesmo. Então fiz uma pós em gestão e fiquei nos negócios da família mesmo. E hoje, ou já desde o início, é você, mas você tem mais irmãos ali, não? Vocês são em 2, 3? Somos em 3 irmãos, o Lucas e a Mariana. Hoje quem tá à frente do negócio na gestão lá sou eu, o meu irmão Lucas e o meu cunhado Jonathan, que é o esposo da Mariana. A Mariana, há uns 2 anos, preferiu sair um pouquinho pra pensar em ter nenê, já teve um nenê, já tá esperando o segundo e agora o Jonathan tá com a gente lá ajudando bastante. Isso que você falou é muito real, né? Não, vou fazer algo diferente do que meu pai estava fazendo. Comigo foi a mesma coisa com a minha mãe. Ela é guia de viagem, que ela tem 80 anos já, mas é aquela guia que leva as pessoas para comprar coisas em Santa Catarina. E ela falava, não, porque quando você... Pra que faculdade? Você vai, né, herdar a minha profissão. Eu falava, nunca na vida. Imagina eu ter que levar um grupo de pessoas. Aí corta eu em 2014 fazendo o tour, né? A mesma coisa. A diferença é que levava para comer doce. Eu falei, então, a gente sempre fala, não vou fazer, e aí morde a língua. Lindamente. Mas... Foi até mais tentador, porque ao mesmo tempo que eu via... Meu pai trabalhava muito, meu pai e minha mãe, os dois, né? É que meu pai ainda ficou mais tempo, minha mãe hoje já tá mais tranquila, meu pai continua na frente, eles continuam na frente da direção da empresa, mas já fazendo um pouco menos horas do que antes, né? E eu passei a ver eles conseguindo ter mais sucesso. Passei a ver eles podendo contratar gerentes, uma para abrir abrir a loja de manhãzinha, então eu já não precisava chegar às 6 da manhã. Mais fácil. Exatamente. Aí vi eles colhendo os frutos de tudo aquilo, de todo aquele trabalho, né? E gastronomia é tentador, né? Gastronomia você trabalha muito, mas é muito gostoso. E eu falo que isso é uma qualidade e um defeito, porque você gosta muito daquilo que você faz, então você não se importa de trabalhar mais ainda, né? Você nem lembra de descansar, só lembra quando já tá muito, muito cansado. E aí eu brinco, né? Quando o pessoal fala, começou de um hobby, o hobby vira trabalho, ele deixa de ser hobby, né? Então a gente acaba perdendo. E você falou dos seus avós, então a família Farinha tem ali raízes portuguesas. O que você, hoje, lá na família Farinha, o que você tem dessas raízes, assim, que você trouxe para receitas? Ou que tinha, esse aqui tinha desde a primeira padaria lá em São Paulo e tem agora? Olha, de Portugal mesmo foi pouca coisa. Foi mais realmente essa coisa de batalhar duro e trabalhar muito, porque eles vieram do meio rural de Portugal, uma área, numa época de Portugal, 10 anos depois da Segunda Guerra, uma ditadura acontecendo lá, e eles vêm então para ter uma vida melhor, para trabalhar com que desse. E eles não eram desse meio de gastronomia, né? Eles faziam pão em casa, minha avó fazia pão em casa, até uma história muito legal, eles tinham um forno comunitário na aldeia deles, era tão pequenininho que não era nem vila, era menor que vila, é aldeia. E na aldeia deles, eles tinham um forno comunitário e o fermento natural, o pé de massa, que passava de casa em casa. Então, eles tinham noção de pão, mas era algo muito diferente. Chegaram aqui, a vigilância sanitária nem deixava usar o fermento natural, né? O levain. Nossa, olha só. Aí tiveram que aprender todo um ofício novo do zero.
Então, o que eles fizeram foi contratar um bom padeiro, aprender, mas a filosofia do primeiro dia de funcionamento da padaria até hoje é a mesma, de fazer o pão o mais natural possível e da forma mais correta, mesmo que dê mais trabalho, porque a indústria acabou indo para esse lado, né? A padaria acabou indo para esse lado de facilitar um pouco a vida. Uhum. Eu tava conversando até com o Edu da Padaria América, ele falou, teve uma época que, né, o governo falou, não, vai ter que ter pão, como que ele falou? Vai ter que ter mais produção em larga escala, vai ter que usar os melhoradores e tal, para ser mais rápido, né? E aí, acho que foi ali que começou a dar uma mudada também no padrão de consumo. E a gente não, a gente conseguiu se manter sem, por exemplo, o nosso pão francês não vai melhorador. Pouquíssimas padarias fazem pão francês sem um melhorador. Uhum. A gente tem padaria que faz pão francês em 1 hora e pouquinho, o nosso processo... O nosso crescer na barriga. Exatamente. O nosso pão francês, que é o produto rápido lá, ele vai durar 5 horas a 6 horas, que é o nosso pão rápido, né? Para ser fabricado. Então, esse respeito aí é mais natural, mais saudável. A razão social da nossa empresa é Panatura, que é de pão natural, né? Então, tanto que a gente trabalha com fermentação natural desde 98. Até onde eu sei, no sul do país, é a padaria mais antiga a trabalhar com fermentação natural. Isso que eu ia comentar. Vocês começaram a fazer antes mesmo do grande boom de fermentação natural. Como que foi você ir acompanhando, assim? Tipo, nossa, já fazia tempo. A gente nem chamava de fermentação natural, né? Que até é um termo meio dúbio, porque mesmo a fermentação biológica é natural. A diferença é que na fermentação biológica você usa o fermento biológico, que é um dos micro-organismos isolados ali. Eu vejo muitos, às vezes, quer dizer, muito não, eu vejo que o certo seria fermentação de longa... Pão de longa fermentação, né? Não. O fermento natural, que o pessoal chama, que o francês chama de levain, ou o italiano de pasta madre, a gente aprendeu com o alemão, que chamava de Sauerteig, que é a massa azeda, o sourdough. Sim. Essa é uma massa que nasce espontaneamente. Você mistura água e farinha e deixa essa mistura coletar os micro-organismos do ar natural. Então, naturalmente, vai coletar aquilo que cresce melhor ali, que vai ser a Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura isolada do fermento biológico, mas vai cair vários outros leveduras e bactérias ali. E isso vai dar aquele azedinho no pão e tal. Então, ela é uma fermentação, a gente chamava de massa azeda, que é a tradução literal do Sauerteig, ou do sourdough, que a gente aprendeu com um padeiro alemão, e isso em 98. E a gente aprendeu também com o pessoal de São Paulo o pão italiano, também. Então a gente tem 2 cultivos de fermento natural lá, um com base em trigo, que a gente faz o pão italiano, e um com base em centeio, que a gente faz os pães alemães. E hoje lá, se você for ver, se fosse colocar numa balança, digamos assim, o pessoal procura mais os pães assim, mais de longa fermentação, ou os pães mais comuns, pão franceses? Eu acho que é um mix, porque o pão francês faz muito parte do hábito, né, do brasileiro. Então, eu vejo várias padarias abrindo hoje só com pães de fermentação natural. A fermentação é legal, mas como a gente já vinha com uma base de clientes muito grande, a gente não podia não fazer o pão francês. E a gente faz um pão francês que a gente tem orgulho. Ai, sim. Aliás, por que você não trouxe? Eu tinha que ter feito uma encomenda de pão francês. É verdade. Nossa, desculpa. essa hora, lembrando dele quentinho. É verdade. E o pão francês tem o seu valor, porque ele é um pão que combina com várias coisas. Ele é um pão sui generis, porque ele é um pão que tem uma casquinha crocante, mas um miolo macio. E isso é raro na panificação. Então a gente faz eu vou te dizer que é um misto das duas coisas. A gente vende muito bem os pães especiais, as bruas, baguete, croissant, brioche. Mas a gente vende muito bem o pão francês também do dia a dia. Você falou em croissant, aí eu fui... Tem uns 3 dias eu tava lá. E aí eu vi assim... geralmente eu não pego croissant, eu pego algum outro doce. Mas tinha um que tava muito bonito, que era com pistache. Não sei se ele é novo ou não. Gente, que coisa maravilhosa aquilo. A gente acho que já faz um ano e pouco, 2 anos. Eu não tinha visto, porque eu sempre... quando eu vou, eu pego às vezes o de amêndoas. Mas o de pistache eu não tinha visto. Eu falei, gente, é muito bom. É bom, né? É muito bom. E hoje, a família Farinha... Eu não posso dizer que é uma padaria, ou uma confeitaria, ou é um empório. Como que você define? Porque tem muita coisa lá. Você resolve a sua vida lá dentro, né? Principalmente agora, depois da expansão. A gente gosta de ser chamado de padaria. Porque é o nosso core, é o nosso
é o que fez a gente ficar conhecido, né? Lógico, e a gente tem lá uma adega muito boa, a gente tem uma ilha de frios também que a gente procura ter. Sim, aquele rosbife de vocês, eu só encontro lá, meu Deus, é muito bom. Essa é uma parte que a gente vai desenvolver bastante agora, essa charcutaria artesanal. A gente faz o rosbife, deu muito certo. E agora vamos para fazer um pastrame legal, fazer um presunto legal também, um salame. Agora vamos atrás de fazer uns testes ali e lançar esses produtos de charcutaria fina. Nossa senhora, isso de trazer novos produtos, ou, né, foi uma coisa que veio com a tua gestão, ou teu pai já, tipo, colocar... Quando foi que a padaria virou, tipo, ter um repertório tão grande de produtos, assim? Olha, eu acho que foi um processo contínuo, porque lá no interior de São Paulo, naquela época, década de 70, o que era pão, um pão doce, um pão de cachorro-quente, hambúrguer, era uma linha bem menor. Então, eles foram aumentando desde lá, mas principalmente aqui em Curitiba, eles chegaram aqui em Curitiba e já lançaram uma confeitaria legal. Hoje também a gente tem uma confeitaria super legal lá, com uma variedade bem grande. E aí, ao longo do tempo, muito do bom gosto da minha mãe também, ela foi indo atrás, desenvolvendo receita junto com os confeiteiros. Ela também embelezando a loja com algumas coisas. Meu pai sempre gostou dessa coisa de ter produtos de alta qualidade também. Então, os frios, os vinhos. Não, até o chocolate, vocês fazem uma curadoria ali eu passei assim na gôndola de chocolate e falei, meu Deus, nem em mercado nenhum eu vejo tanta variedade de Milka, por exemplo, como vocês têm lá. Falei, como é isso? Tem muita opção, tem chocolates que a gente não encontra em lugar nenhum. Vocês fazem, dá pra ver que vocês têm esse cuidado, uma curadoria de trazer produtos especiais. A pessoa vai pra comprar um pão, por isso que eu brinco que resolve a vida. Sai com pão, sai com uma charcutaria, sai com bolos, né? Sai com tudo, até o chocolatinho pra ela comer em casa. É isso aí. E hoje por isso que eu brinco, é mais que padaria. Mas bom saber que você gosta que chame de padaria. Padaria, é. Outra coisa, quando a gente chegou em Curitiba, que meu pai me conta que teve que correr pra aprender a fazer, foi o pão de centeio aqui de Curitiba, né? Que faz muito parte do hábito de consumo das famílias, principalmente das famílias que migraram aqui, os poloneses, os ucranianos e os alemães, né? Então eu tinha um cliente que falava pra gente, o pão francês de vocês é o melhor da cidade, eu venho aqui todo dia. Mas eu tenho que ir pelo menos uma vez por semana lá na Padaria América buscar a broa de centeio. Porque a broa que faz parte da minha infância e vocês não fazem aqui. Bom, a gente teve que correr pra ir, aprendemos, né? Aí você chegou pro Edu e falou, bora, vamos descolar um selo de origem pra broa de centeio, porque você tá junto, né, com ele. Tô junto. Ele teve aqui semana passada, eu acho. Uhum. Aí ele tava contando, ai, meu Deus, eu esqueci o nome dele, que é da Lapanoteca, que não... O Oscar. E tem mais alguém, não tem? O Jefferson da Padaria Brioche e o Wilson da Padaria Mr. Pão. Isso. Isso foi um trabalho muito profundo do Oscar, de busca histórica para fundamentar uma pesquisa bem legal, mostrando que a broa de centeio fazia muito parte dessa cultura gastronômica e de Curitiba, era muito, muito específico daqui. Então ele fez, a partir de um trabalho da Juliana, que foi quem fez o livro? Fez o livro da broa de centeio, exatamente. Ela fez uma pesquisa bem legal, entrevistando senhorinhas que faziam... Porque foi uma cultura muito passada nas casas, né? Tinha algumas padarias que se propuseram a fazer também, mas era muito de casa também. Então eles fizeram um levantamento a gente fez um levantamento agora de receitas para estabelecer os parâmetros. Tem que ter um mínimo de centeio, um mínimo de fermento natural, um mínimo de tempo de fermentação. E aí a gente tirou, então agora acabou de sair o selo de indicação geográfica, indicação geográfica. É o primeiro pão, até onde eu sei, das Américas, com um selo de denominação de origem. Esse ele não tinha me contado, ele falou muito sobre isso e foi uma informação que passou batida. É muito legal, é um orgulho para Curitiba, assim, você pensar, patrimônio histórico de Curitiba, né? É verdade. E essas movimentações, eu acho que trazem pessoas que às vezes que são novos clientes, porque vocês ali, até pela região que você tá, provavelmente o teu cliente é o pai, o filho, o avô, né? Vai passando de geração para geração. Então, acho que quando faz essas movimentações, acho que também traz uma visibilidade que talvez quem estava do outro lado da cidade ainda não conhecia e coisa. Você sente essa movimentação, assim, de pessoas novas quando tem, por exemplo, agora a broa de centeio? A broa de centeio, ela ainda, a grande maioria são os clientes de todo dia que já conheciam, né? Já tinham esse hábito.
Eu imagino que agora com essa visibilidade maior que a Broa de Centeio vai ter a partir da divulgação desse selo e dos trabalhos para realmente tornar conhecida a Broa de Centeio até fora de Curitiba, que o pessoal, quando vier para cá, aproveitar e experimentar fazer também. uma rota da Broa de Centeio. Isso. Aí eu acho que com certeza, porque daí o pessoal vai olhar onde tem as Broas de Centeio de Curitiba. A gente, inclusive, vai capacitar outros donos de padaria para fazerem também a broa dentro desses padrões, né? E aí a gente também vai ter uma comissão de fiscalização para ver se está dentro do parâmetro, né? Para poder manter o selo. Sim. E aqui, geralmente, o pessoal que assiste o podcast tem, claro, os apaixonados pelas marcas, querem saber os bastidores, mas também tem pessoas que estão começando, às vezes, a empreender na confeitaria, na padaria. E é muito legal de ter você aqui para contar um pouquinho. A gente sabe como é o começo, mas como é a rotina hoje, depois de uma marca consolidada, você trabalhando né, tempo integral com padaria. O que mudou do início para agora? Como a sua rotina ficou mais fácil ou fica mais complexa conforme você vai aumentando ali, expandindo? Talvez mais complexa, claro, porque a gente tem que começar a achar soluções que a gente não tinha antes, porque a gente às vezes parece com um supermercado, mas não é supermercado, às vezes trabalha como uma padaria artesanal, mas com uma escala bem maior. Então a gente fica num meio ali que não tem muitas soluções prontas, né? Então tem que criar soluções para vários desafios do dia a dia. A gente se propõe a manter o mais artesanal possível, então a gente não tem nada mecanizado lá, tudo à mão, então acaba escalando, é basicamente uma padaria artesanal que cresceu, né? Que ganha escala por massas maiores, mas é tudo na mão, tudo feito como na produção, como em casa. Mas a gente tem desafios de fluxo, por exemplo, a gente tá com um desafio grande agora para conseguir dar um fluxo bom para a loja ali, porque na loja tá tudo muito apertado, desculpa, como é que eu posso dizer assim? Tem o fluxo dos clientes, eles entram por aqui, mas aí a fila forma para lá, e a fila quando você vê já tá em outro lugar. Você tem vários tipos de clientes, tem o cliente que vai para tomar café, o que vai para comprar um pão, o que vai para comprar produtos do Empório, tudo. Exatamente. Então agora a gente tá atendendo o triplo de pessoas na cafeteria, então tem alguns... Então, virou uma cafeteria grande agora. Então, são vários desafios ali que a gente precisa criar a solução. Então, posso dizer que a cabeça tá com os neurônios queimados nessa última semana. Mais. Isso que eu ia te perguntar, como que veio a decisão de expandir? Porque vocês tinham um espaço ali que não era pequeno, quer dizer, é pequeno pro fluxo de clientes que vocês têm, mas comparando com imóveis, né, da área de padaria em Curitiba, não era tão pequeno. Como que veio ali, em que momento veio essa decisão? Precisamos ampliar, vamos construir do zero. Como que veio esse momento de expansão? Bom, a gente tava apertado muito tempo ali, principalmente na área da cafeteria, na área do estacionamento, tava muito apertado, né? E a gente não tinha para onde crescer ali do lado, a gente começava a pensar numa segunda unidade, até que surgiu ali aquele terreno, conseguimos uma negociação legal ali. E aí, foi algo assim, natural, né? A gente foi crescendo, ficou apertado, foi ficando apertado. E aí, a gente comprou aquele terreno já faz uns 6 anos. Aí, vamos pensar aqui agora como fazer. Começamos a pensar devagarzinho. Aí veio a pandemia, segura mais um pouco, né? Eu lembro de você falando, nossa, teve que parar, né, as coisas. A gente deixamos nós deixamos esse projeto para mais para frente. Chegamos a pensar, num primeiro momento, de repente, fazer a cafeteria lá, que estava muito apertada. E depois de alguns anos fazer a construção final depois. Mas no final deu certo, a gente conseguiu viabilizar isso até antes. E aí esperamos um pouquinho mais, mas acabamos já fazendo a construção final, né? Mas fala da cafeteria, eu sempre vou ali tomar café, sempre que eu tô por aqueles lados. E aí, apesar dela no imóvel anterior ser pequeno, eu achava que o fluxo era meio que... Você não ficava esperando tanto tempo, né? Então, alguma mágica vocês faziam ali, porque às vezes você sentava no balcão, ou né, já liberava a mesa, você não ficava ali horas e horas esperando. E isso eu acho muito legal, porque você chega ali com fome, né? Mesmo que demore um pouquinho, já tá ali. O público de vocês sempre foi, acho que, mais fluido, né? Que vai e busca as coisas, não fica tanto tempo. É um público mais... rápido, digamos assim, né? E aí, quando você falou, eu vou ampliar, eu falei, nossa...
café agora, vai ter mais espaço ainda, então... Mas saiba que aquele espaço pequeno que sentava no balcão tem seu charme. Eu vi que tem um espaço de balcão na nova, você vai liberar ali também, não? Sim, já tá liberado, Ai, é já tão tá. gostoso. E fizemos um balcão bem mais confortável. Ó, a gente tem que fazer um balcão que dê vontade de deitar nele. Sim, eu olhei e falei, nossa, tem... No dia que eu fui ainda não tava liberado, eu falei, não, você tem um balcão. Aí eu fiquei na dúvida se você ia liberar, porque ficou lindíssimo. Eu realmente agora, talvez não, o fluxo não seja mais tão rápido, porque vai dar vontade de ficar sentado lá um tempão, né? Consumindo ali os sanduíches. E você, pelo que você acompanha de Curitiba, depois do boom que teve da parte de fermentação natural, né? Como se chama, você acha que mudou o perfil de consumo, assim, dos clientes? Eu acho que foi mudando, sim. Eu sempre falo que trabalhar com padaria é um misto de tradição e vanguarda, e inovação. Porque, como eu falei do pão francês, faz parte do hábito das pessoas, então pão francês, pão de queijo, tem que ter. Por outro lado, confeitaria sempre tem uma questão de tendência, né? Você vê, teve a tendência do cupcake, teve a tendência do donut. Um dos poucos lugares que eu encontro cupcake ainda agora. Teve a tendência do brigadeiro gourmet, teve a tendência dos macarrons. Então, você também tem que estar antenado para saber o que você não pode deixar de ter ali à disposição, né? Mas a questão do pão, a fermentação natural, a gente sempre fala, a gente divulgar o pão de fermentação natural, o pão de fermentação longa, a gente sempre achou muito legal que abrissem mais padarias fazendo, que as padarias tradicionais... Né? Porque começa a entrar também no hábito, como aconteceu com o pão francês. Começa a entrar também no hábito. Então, desde que cada vez abrem mais padarias fazendo pães de fermentação natural e cada vez a gente vende mais pães de fermentação natural, porque sai de só um nicho de pessoas que... De uma pequena bolha e amplia. E amplia para fazer parte do hábito de todo mundo, né? Verdade. Então, a gente sempre achou muito legal. A gente sempre se deu muito bem com todo mundo de padaria em Curitiba, né? Então, a gente sempre vibra quando abre uma padaria boa, de qualidade também. Você tem o hábito de sair tomar café, de vez em quando, em outros lugares? Eu não tenho conseguido recentemente, assim, mas eu sempre que dá, assim, eu vou ver o que tem de legal acontecendo, né? Ali perto da gente tem algumas legais, tem a maçã, a fábrica. O Oscar, quando veio, eu achei aquilo sensacional. Sim, a padaria. Eu superei. A Laponoteca. Superei a mudança dele. A Laponoteca era uma padaria que a gente achava muito. Tanto que vários clientes falavam pra mim: eu adoro o pão de vocês, mas eu moro lá longe e tal, no Champanhar. E eu sempre falava: tem esse pão parecido com esse que você gosta. Quem faz um muito bom ali é o Oscar na Panoteca. Ele fazia uns pães diferentes também, uns pães que a gente não encontrava também em outros lugares, né? O Oscar é muito criativo na cozinha. A gente pode resgatar ele, eu sei que ele tá morando fora do país. Ele tá em Portugal. A gente pode trazer ele de volta. E você falou de quando decidiu expandir, se estava entre abrir em outro ponto ou, né, expandir, daí veio o terreno. A família Farinha sempre foi, né, não sempre, mas tipo, grande parte ficou ali naquele endereço. Teve ideias de abrir para outros bairros, não pelo motivo de, porque aqui tá pequeno, mas, porque eu quero chegar em outro bairro, quero chegar em outra região, ou não era uma preocupação, assim? A gente sempre conversa sobre isso, né? Principalmente quando tava apertadinho lá e não tinha saída, a gente pensava bem forte numa segunda loja, mas a gente sempre teve receio também de cair a qualidade do produto, porque como tudo que a gente faz é muito artesanal, a gente tem dificuldade até de manter o mesmo padrão entre a equipe de padeiros da manhã para da tarde com os da noite. Não é o caso de vocês, mas eu percebo isso em algumas padarias de bairro da onde eu moro. Eu sei quando mudou o padeiro, que dá diferença. Se você tem um processo artesanal, naturalmente você sente isso. Tem a mão do padeiro ali. Sim. Então a gente fica morrendo de medo de cair qualidade. Mas agora nessa padaria a gente fez até uma produção já superdimensionada, pensando em atender talvez um ponto a mais e fazer uma tentativa. A gente tem pensado sobre isso. Primeiro vamos colocar a casa em ordem ali agora. Sim. E pensamos nisso também. Qual que seria o bairro de desejo? Olha, a gente não tem uma preferência específica, assim, né? Lógico, a gente pensa a gente nunca quis fazer uma padaria que venda pão caro. A gente quis sempre fazer uma padaria que venda o melhor pão possível. Para você fazer o melhor pão possível, tem custos diferentes. Sim. Então, naturalmente, acabou focando num público de um poder aquisitivo mais alto. Então, lógico que a gente olha esses bairros mais naturalmente. Mas a gente nunca
se fechou, tem que ser aqui, tem que ser ali. Não, vamos. Se chegar esse momento, a gente vai, olha, e acha um ponto legal pra isso. Eu pergunto porque, pra quem, né, não é de Curitiba, família Farinha fica de um lado e eu tenho certeza que tem gente que cruza muito a cidade pra ir lá, né? Você deve ter clientes de todas as regiões que cruzam a cidade pra ir lá, porque, né, você não encontra o mesmo produto em outros lugares. Aí por isso que eu brinquei, era por onde você abriria uma nova família Farinha. Vamos ver, mais pra frente a gente vai pensar nisso. E aí, épocas sazonais, como que vocês trabalham ali? Tipo, Natal, né? E Páscoa também tem uma produção especial nessas épocas, ou não? Roda normal com os produtos do ano todo? Vocês aproveitam assim, um boom dessas épocas sazonais? Sim, tem bastante produto sazonal. A gente faz a Colomba Pascal agora na Páscoa, né? Faz vários produtos de chocolate. O Natal tem uma linha grande de panetone, chocotone recheado, Galo, Amsterdã. A gente faz uma linha bem grande de Natal, principalmente. Então, sempre tem os produtos sazonais, sim. O Stollen mesmo, que a gente faz tanto na Páscoa como no Natal. Tem na Páscoa também? A gente deve fazer na Páscoa também agora. Bom saber. O Stollen, eu quero ver se eu consigo deixar ele o ano todo, porque é um pão doce muito gostoso, né? É verdade. Aí, a partir desse Natal que passou, a gente lançou um panetone de fermentação natural muito legal, ficou muito gostoso. E é algo que a gente quer ver também se começa, de repente, lançando bem mais cedo esse ano. E talvez até para ter o ano inteiro. Tem bastante padaria fazendo panetone o ano inteiro, né? É verdade. Vamos pensar sobre isso esse ano. Olha, bom saber. E eu gosto de sempre fazer umas perguntas, assim, no final da nossa conversa, pra gente conhecer um pouco da pessoa que tá por trás, né? Porque eu sei que volta e meia você tá por lá, eu acho que deve estar na Família Farinha o dia todo, né? Seja interno ou, né, ali por fora. Então, volta e meia, quem é de Curitiba vai ver este rosto por lá. Então, eu gosto de trazer pra gente conhecer um pouco mais de curiosidades. Levando em conta que você tá sempre por lá, qual que é a sua preferência? Pão com manteiga ou pão com ovo? Para um café da manhã. Difícil, porque eu sou muito de variar. Eu gosto muito de cada dia comer um negócio diferente, Eu também, né? Com aquele cardápio, meu, que dá pra comer por um bom tempo sem repetir. Deixa eu pensar. Bom, eu sou fã do pão com manteiga. Pão com manteiga. Pão com ovo eu gosto, é bom porque sustenta por um pouquinho mais de tempo, tem a proteína ali. Mas pão com manteiga não tem nada igual. A gente tem um pão escuro que a gente deixa a noite inteira fermentando com o gergelim preto, que a gente chama ele de noir. E aquele pãozinho na chapa com manteiga é um negócio. Eu sei qual é ele. Eu não sei se ele que vinha na. Faz tempo que eu não peço a cestinha de pães. Isso, tábua de degustação de pães, ele vai lá. Ele destaca bem porque ele tem um miolo preto acinzentado, assim. Ele Nossa senhora. Café coado, café expresso? Eu gosto mais do expresso. Eu gosto dos dois. Café bom, pode ser coado, expresso, moquinha, frente. Eu gosto puro. Eu tomo com leite de manhã, porque eu gosto que sustenta. Mas eu acordo e já tomo um expresso. Aí chego na padaria, tomo um café com leite com o café da manhã e depois tomo café o resto do dia inteiro. Meu Deus. Puro. Você aproveita a parte da confeitaria também? Você gosta de doce? Gosto, nossa, adoro doce. Então me conte, um dia sem pão ou um dia sem doce? Qual que é mais fácil de passar? É mais fácil passar um dia sem doce, com certeza, porque um dia sem pão pra mim é muito difícil. Pra mim... O teu favorito, qual é o teu pão? O meu pão... é difícil, eu não tenho um pão favorito. Eu gosto da baguete, eu gosto do italiano, do noir, os pães alemães todos com centeio. Tem um de nozes, passas e mel, que é muito gostoso. Eu acho que esse também tem na cestinha. Tem na cestinha também. Faz tempo que eu não peço, mas eu lembro, porque eles são muito bons. E acordar cedo pra assar pão ou virar à noite na produção? Você é uma pessoa muito diurna, assim? Eu acho que é mais... Eu preferia ficar fazendo pão à noite do que acordar cedo. Porque... Não é de acordar cedo? Não, eu coloquei minhas filhas de manhã, um dos motivos que eu quis foi pra poder me forçar a acordar cedo, porque senão... Eu faço muito isso, não com filho porque eu não tenho, mas eu boto compromissos, atividade física de manhã pra me forçar. Porque parece que de noite rende mais fácil as coisas, né? Na tranquilidade ali, parece que a gente produz mais e aí vira a noite. Não, e a minha filha Helena, minha mais velha, ela é super certinha, super disciplinada. Às vezes eu e minha esposa estão assistindo filme até mais tarde e ela fala, amor, vamos dormir que senão a gente vai dar trabalho pra Helena amanhã. É a Helena que acorda a gente, ela tem 14. Ela já é quase adulta. Ela é uma adolescente típica, reclamona. E essa que ela vai seguir
pela linha da família? Ou... Olha, não sei. Ela gosta de muitas coisas, ela é boa em muitas coisas. Eu vejo que a minha mais nova, Bianca, também, ela até parece gostar mais dessa coisa de cozinha. Mas eu não sei, a gente quer deixar elas bem abertas pra dar todo o suporte pra elas poderem ter liberdade pra escolher, né? E elas vão, daí depois elas vão escolher fazer pão. É isso aí. Né? Pra isso seguir aí. a família. Você costuma, em dias de folga, né? Entre aspas, que eu imagino que você não deve ter muitos dias de folga. Você vai pra cozinha também? Olha, pra cozinha mesmo eu faço muito pouca coisa. Eu faço pão e eu faço... Você faz pão, então. Eu faço pão, eu gosto. Agora faz tempo que eu não faço em casa, mas de vez em quando em casa também eu faço. E faço o churrasco. Eu adoro fazer uma carninha assada também. Isso com mais frequência, né? Agora, outras coisas na cozinha, às vezes com a minha esposa a gente cozinha alguma coisa, mas tem sido bem raro ultimamente, infelizmente. Uma curiosidade, a última, prometo. Casa de dono de padaria. Nunca falta pão. Tem sempre um pão diferente? Ou é tipo casa de ferreiro espeto de pau? Olha, casa de ferreiro espeto de pau. Não, me deprima, sério? Não é que falta pão fresco. Na minha Pão cabeça, novo. você sai da família Farinha todo dia com um pacotão de pão, de coisas gostosas, né? Olha, às vezes eu penso assim, não, tem bastante pão lá em casa. Aí eu chego lá e eu levo bronca. Pô, você não trouxe pão fresco. Não acredito. Acontece bastante. Bom, já que você falou que gosta muito de doce, eu tenho um presente pra você. Como eu comentei no início do programa, a gente tem a Estampa patrocinando essa temporada, que você deve conhecer, né, a empresa. Uhum. Não sei se você é cliente deles. Somos. Cliente. E eles mandam um presente, então, pro convidado, que você vai poder ou usar, ou aproveitar pra padaria pra fazer testes, né, e novidades, ou comer em casa, de colher, de repente. Como é um presente um pouco pesado, eu vou fazer uma mágica pra ele aparecer aqui. Em 3, 2, 1. Tcharam! Olha só, veio um presente, já que você falou que gosta de fazer coisas em casa. Por favor. Eles mandaram algumas novidades, porque não sei se já chegou pra você lá. Olha que legal. Se você já tinha visto. Ainda não tinha visto, não. Já dá pra pensar numa torta. Tostines pra topping. Eles trouxeram o biscoito Legal. Tostines já triturado, né? Pra fazer como base de torta. Eu comi no dia que eu fui lá até um brigadeiro feito com o doce de leite e isso daqui. Nossa, fica bom. Vamos experimentar, vamos fazer testes lá. Aí temos Opa! doce de leite. Doce de leite. Você é time doce de leite ou time Nutella? Doce de leite, com certeza. Então eles acertaram no presente. Acertaram, com certeza. E esse tá agora uma novidade que é uma consistência mais firme pra recheios Que legal. e cobertura. A gente faz muito também o leite condensado cozido, né? A gente usa em algumas coisas lá. Tomara que esse aqui já seja o leite condensado cozido, pronto. Sim, e agora eles falaram de tanto que os confeiteiros pediram, a gente trouxe Que legal. o leitinho também como uma consistência de recheio. Que joia, que joia. E já que você falou que gosta de mexer em cozinha, tem coisinhas pra você aí, Opa. olha só. As coisas curiosas. Paninhos, Opa, legal. ó, pra pegar um pãozinho quentinho, Opa, sempre bom, sempre falta. né? Sempre útil. E tem uns negócios muito Opa. fofos. Ó, bolo. Espátula de padeiro. Ou de bolo. Ou de bolo. Exatamente, bolo no caso. Isso. Agora, se não tem desculpa pra não levar coisas gostosas da família Farinha pra casa, você tem uns potinhos que você pode deixar no carro Joia. e levar. Nossa. E mais paninho. E mais paninho. Muito Tem obrigado. umas receitas aí pra você Muito brincar obrigado. em casa, Opa, que legal. abastecer e não deixar o pessoal sem, ó, pão. Nossa, pão com aquele doce de leite, assim, você passa. Nossa, nem fala. Nossa Pão com Senhora. doce de leite é bom demais. É, Da né? infância. Ai, eu gostava. Não, quando era criança tinha, eu acho que era da Nestlé, eles tinham uma lata, que falava doce de leite de corte. Ele era bem firme, nossa, era muito bom pra comer com pão. E aquele doce de leite no canudinho de massa frita. Aquele canudinho quando... Nossa. Aquilo acho que ainda tem em alguns lugares, umas mercearias mais antigas, acho que vende, né? Eu sei que aquilo me lembra muito a infância. Meu pai, ele tinha um bar, e aí eu conheço os doces. Eu comecei na vida doce, né, bem pequenininha, porque ele tinha um bar, então ele comprava os produtos. E eu até contei, acho que no primeiro episódio, que a Estampa, na época que eu conheci, ela não era uma grande empresa ainda, ela era uma distribuidora de doces, então ele comprava lá. Então os primeiros doces que eu comi provavelmente vieram de lá. Que legal. E ele comprava tipo, uma caixa pra ele vender, a outra de estoque, porque ele sabia que eu ia comer. Então, pelo menos um doce por dia. Então, começou ali esse canudinho, o suspiro colorido, aquele de copinho. Nossa, muito bom. Que legal. Doces de infância. Obrigada, Pedro, Imagina, por ter vindo. Imagina, prazer. E para vocês que estão acompanhando, aproveitem para conhecer as redes sociais da família Farinha, conhecer um pouco mais da história.
E a gente não falou aqui, mas tem uma coisa que eu acho que eu até já comentei com você, que é até uma dica para quem, né, tem um espaço ou que trabalha com isso, que eu acho muito inteligente, uma coisa que vocês fazem, que é o jogo americano deles tem a história, tem uma timeline contando a história, assim, da empresa. Eu acho muito legal. Desde a primeira vez que eu vi, eu achei, nossa, muito boa ideia, porque você consegue estreitar laços ali com o seu cliente, porque ele sai dali sabendo como começou e, né, todas as fases até chegar no que é agora. Então, eu acho uma ideia muito legal. E eu espero vocês na próxima semana com um novo convidado falando sobre empreendedorismo, confeitaria, padaria, e quem for de Curitiba provavelmente já conhece, né, Família Farinha, mas fica um novo convite para ele, que agora está ainda maior. Vamos deixar o Pedro, assim, enlouquecido com atendimento. E porque vocês vão ver que tá enorme, tem muita coisa e, meu Deus do céu, não tem como sair de lá de mãos vazias. Então, fica o convite para vocês irem conhecer a nova unidade, que ele falou que vai ter evento de lançamento em breve, né? Mas é isso aí. Obrigada. Obrigado. E a gente se vê na próxima semana.